Bom dia, que a paz de Deus alcance a sua vida agora. E antes de qualquer coisa, eu preciso que você me dê só alguns segundos, porque o que você vai sentir daqui para frente pode mudar completamente o seu estado emocional. Talvez ninguém saiba o que está acontecendo dentro de você, mas eu sei. Você deita o corpo, mas a mente não desliga. Os pensamentos continuam, voltam, insistem, como se algo dentro de você não conseguisse parar. E isso vai te cansando, vai te desgastando, vai tirando sua paz aos poucos. E quanto mais você tenta controlar, mais parece que perde o controle. E é exatamente por isso que você precisa ficar aqui agora. Porque esse momento não é comum. Esse momento é um ponto de mudança. Então, não sai, não pula, não se distraia, porque nos próximos minutos algo dentro de você vai começar a desacelerar de verdade. Respira fundo comigo agora, devagar, puxa o ar, segura e solta lentamente. Mais uma vez, puxa o ar, segura e solta, sente isso, seu corpo já está respondendo. Mesmo que sua mente ainda esteja agitada, o seu corpo já começou a desacelerar. E isso é importante, porque mostra que você não perdeu o controle. Você só estava sobrecarregado. E existe uma diferença muito grande entre estar perdido e estar cansado. Você não está perdido. Você está cansado de carregar pensamentos demais, preocupações demais, emoções demais. E ninguém te ensinou a soltar isso. Ninguém te ensinou a descansar de verdade. Mas agora você está aprendendo. E presta atenção nisso, porque isso pode mudar tudo dentro de você. Nem todo pensamento que passa pela sua mente é verdade. Muitos deles são apenas ecos do medo, da ansiedade, do excesso de informação, da pressão que você vem carregando. E quando você acredita em tudo, você sofre por coisas que ainda nem aconteceram. Você antecipa dores que talvez nunca existam. E isso cria um ciclo silencioso, onde você deita, mas não descansa, tenta dormir, mas não consegue desligar. E quanto mais isso se repete, mais a sua mente acredita que precisa continuar alerta, como se estivesse te protegendo, mas na verdade está te prendendo. Agora fica comigo, porque aqui começa a quebra desse ciclo. Você não precisa lutar contra todos os pensamentos. Você só precisa parar de alimentar eles. Você só precisa observar e deixar passar, como nuvens, sem segurar, sem reagir, sem acreditar automaticamente. E no começo parece difícil, mas agora você já começou, porque você está aqui, você está presente, você está respirando. E isso já algo que não depende do seu controle. Algo que trabalha em silêncio, organizando aquilo que estava confuso, acalmando aquilo que estava agitado, restaurando aquilo que estava desgastado. Interrompeu o padrão automático que estava acontecendo dentro de você. E enquanto você permanece aqui, algo silencioso começa a acontecer. A sua mente começa a diminuir o ritmo, mesmo que devagar, mesmo que quase imperceptível. Mas está acontecendo. E isso acontece porque você saiu do automático. Você saiu do ciclo da ansiedade e entrou em um momento de consciência. E quando você entra nesse estado, você abre espaço para algo muito maior agir dentro de você. Algo que não depende da sua força. E talvez você esteja começando a sentir isso agora. Uma leve diminuição do barulho interno. Um pequeno espaço de silêncio entre um pensamento e outro. Uma sensação leve de alívio, mesmo que ainda exista tensão, mas já não é igual antes. E isso é o início da mudança. Isso é o começo da paz entrando. E quanto mais você permanece, mais isso cresce, mais isso se fortalece, mais isso ocupa espaço dentro de você. Agora presta atenção nisso, porque esse é um dos pontos mais importantes. Aquilo que você está sentindo não começou hoje.
Isso vem se acumulando, dias, semanas, talvez meses, pensamentos não resolvidos, emoções guardadas, preocupações repetidas. Tudo isso foi enchendo a sua mente até ela não aguentar mais. E quando você deita, tudo aparece ao mesmo tempo, porque finalmente não existe distração, não existe fuga, só você e a sua mente. E isso pode assustar, pode cansar, pode fazer você pensar que algo está errado com você, mas não está. Isso é acúmulo. E tudo aquilo que se acumula precisa ser liberado. E é exatamente isso que está começando a acontecer agora. Você está liberando, sem perceber totalmente, mas está, porque você parou, você respirou, você permaneceu. E isso já iniciou um processo interno, um processo de reorganização, onde aquilo que estava preso começa a sair e aquilo que você precisa sentir começa a se acalmar. E isso pode não ser imediato, mas é progressivo, é constante. E quanto mais você continua, mais isso se aprofunda. E agora eu quero que você entenda algo que vai te libertar de verdade. O medo do amanhã não é o amanhã. É a sua mente tentando prever algo que ela não controla, criando cenários, imaginando situações, antecipando dores. E quando você entra nisso, você começa a viver algo que ainda nem aconteceu. E isso consome a sua energia, isso rouba o seu descanso, isso te prende em um estado de alerta constante. Mas agora você está quebrando isso, porque você está voltando para o presente, você está respirando, você está desacelerando, você está escolhendo não alimentar isso. E quando você faz isso, algo poderoso acontece. O medo começa a perder força, porque ele depende da sua atenção para crescer. E quando você não alimenta, ele enfraquece, ele diminui, ele perde espaço. E no lugar dele começa a entrar algo diferente, algo mais estável, mais seguro, mais tranquilo. E isso não vem de fora, isso começa dentro de você. Agora percebe o seu corpo novamente, percebe a sua respiração, percebe como você já não está exatamente como no início. Talvez ainda exista agitação, mas já existe também um pouco mais de calma, um pouco mais de controle, um pouco mais de consciência. E isso é prova de que você está avançando, mesmo que seja pouco, é real, é progresso. E progresso muda tudo. E enquanto você continua aqui, existe um movimento acontecendo dentro de você. Um movimento de entrega, de soltar aquilo que você tentou controlar por tanto tempo. Porque no fundo, você sabe que existem coisas que não estão nas suas mãos. E quando você tenta controlar tudo, você se sobrecarrega, você se esgota, você se perde dentro dos próprios pensamentos. Mas quando você começa a soltar, quando você começa a confiar, quando você começa a permitir que aquilo que não depende de você seja cuidado, algo muda, um peso sai, uma leveza entra, uma paz começa a ocupar espaço. E essa paz não é vazia, ela é preenchida. Ela traz segurança, ela traz estabilidade, ela traz uma sensação de que tudo está sendo cuidado, mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda. E isso acalma, isso estabiliza, isso organiza o que estava bagunçado dentro de você. E agora, nesse momento, você está começando a experimentar isso. Talvez de forma leve, talvez de forma sutil, mas está acontecendo. E quanto mais você permanece, mais isso cresce, mais isso se fortalece, mais isso se torna parte de você. E chega um ponto em que o silêncio começa a aparecer. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de paz, cheio de presença, cheio de uma sensação de segurança que você não sentia há muito tempo. E esse silêncio é o oposto da mente acelerada, é o oposto da ansiedade. É o lugar onde você encontra descanso de verdade. E quando você toca esse lugar, mesmo que por alguns segundos, você percebe que é possível, você percebe que não está preso, você percebe que existe saída. E isso muda a sua perspectiva,
Isso muda a sua esperança. Isso muda a forma como você encara o que está vivendo. E agora reconhece isso dentro de você. Você não está igual quando começou. Algo mudou, algo foi acalmado, algo foi reorganizado. E isso prova que você pode viver diferente, que você pode ter uma mente mais leve, mais tranquila, mais estável. E isso não precisa ser só agora. Isso pode continuar. Isso pode crescer. Isso pode se tornar um novo padrão dentro de você. Mas para isso você precisa permanecer, você precisa voltar, você precisa reforçar esse estado, porque a paz também é construída, assim como a ansiedade foi. Só que agora você está construindo algo que te fortalece, algo que te sustenta, algo que te cura. Então sempre que a mente acelerar, lembra disso, volta para a respiração, volta para esse momento, volta para esse estado. Porque ele existe dentro de você agora e você pode acessá-lo novamente quantas vezes precisar. E nesse exato momento, apenas fica, sem pressa, sem esforço, apenas permanece nessa calma, nessa presença, nessa leveza que começou a crescer dentro de você. Porque isso agora faz parte de você. E quanto mais você aceita, mais isso se fortalece. Mais isso se expande, mais isso transforma tudo ao seu redor, começando de dentro para fora. E se por um momento você achou que tudo isso que você sente era fraqueza, agora começa a entender que não é excesso, é acúmulo. É uma mente que ficou forte demais, tentando resolver tudo ao mesmo tempo, tentando prever tudo, tentando evitar dores que nem chegaram ainda. E isso cansa, isso esgota, isso tira a sua paz, mas não define quem você é, não define o seu valor, não define o seu futuro. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso dessa forma. Talvez sempre se cobrou demais, sempre se exigiu mais do que podia, sempre tentou dar conta de tudo sozinho. E quando não conseguiu, se sentiu insuficiente, se sentiu fraco, se sentiu perdido. Mas a verdade é que ninguém consegue carregar tudo o tempo todo. Ninguém foi feito para viver em estado constante de alerta. E é por isso que esse momento aqui é tão importante, porque ele te lembra que você pode parar, que você pode respirar, que você pode soltar o peso que não precisa mais carregar, mesmo que por alguns minutos. E isso já muda tudo dentro de você. Agora percebe uma coisa, quanto mais você tenta controlar tudo, mais a ansiedade cresce, porque o controle total não existe e a mente sabe disso. Então ela entra em conflito, ela tenta resolver o que não pode ser resolvido naquele momento. E isso gera tensão, gera medo, gera esse turbilhão que você sente quando deita e não consegue desligar. Mas quando você começa a aceitar que existem coisas que não dependem de você, algo muda. O corpo relaxa, a mente desacelera, o coração encontra um pouco mais de paz, porque você não está mais lutando contra o impossível. E talvez seja isso que você precisava ouvir hoje. Você não precisa resolver tudo agora. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Você só precisa viver um passo de cada vez, um pensamento de cada vez, um dia de cada vez. E enquanto você entende isso, a sua mente começa a aliviar, porque ela percebe que não precisa mais correr tanto, que não precisa mais tentar prever tudo, que não precisa mais viver no futuro. E isso traz descanso. E esse descanso não vem de fora, ele começa dentro de você. Começa na forma como você lida com os seus pensamentos. Começa na forma como você se permite parar, respirar e confiar que tudo vai encontrar o seu lugar no tempo certo. E agora, só permanece mais alguns segundos aqui, sentindo essa leveza, essa diminuição da pressão interna, essa sensação de que você não está sozinho nesse processo, porque você realmente não está. E talvez em muitos momentos você tenha tentado ignorar o que estava sentindo, tentando se distrair,
tentando ocupar a mente com qualquer coisa só para não pensar, só para não sentir. Mas quando tudo silencia, quando você deita, tudo volta, porque aquilo que não é resolvido não desaparece, apenas espera o momento de aparecer de novo. E isso não é um problema, isso é um sinal de que algo dentro de você precisa de atenção, precisa de cuidado, precisa de descanso e não de mais pressão, não de mais cobrança. E olha como isso muda a forma de enxergar tudo. Você não está falhando, você está sendo chamado a cuidar de você de uma forma diferente, mais leve, mais consciente, mais paciente, porque a ansiedade muitas vezes nasce da tentativa de controlar o que não está no seu alcance. E quando você começa a soltar isso, quando você começa a confiar mais no processo, a mente vai entendendo que pode diminuir o ritmo. E não precisa ser perfeito, não precisa ser rápido, não precisa acontecer. De uma vez, cada pequeno avanço já é uma vitória. Cada momento de calma já é um progresso real. E talvez agora você esteja sentindo isso. Uma pequena pausa no meio do caos, um pequeno respiro no meio da pressão, um pequeno silêncio no meio dos pensamentos. E isso já é muito. Porque é nesse espaço que a paz começa a entrar. É nesse espaço que a sua mente começa a se reorganizar. É nesse espaço que você começa a se reencontrar. E quanto mais você permanece, mais esse espaço cresce. Mais essa paz se fortalece. Mas essa calma se torna parte de você. Então não tenha pressa, não se cobre, não tente acelerar o processo. Apenas continua, apenas respira, apenas permanece. E mesmo que lá fora tudo esteja incerto, aqui dentro algo já começou a se alinhar, algo já começou a se acalmar, algo já começou a mudar. E chega um momento em que você começa a perceber que não é mais dominado pelos pensamentos como antes. Eles ainda podem aparecer, mas já não têm o mesmo peso, já não têm o mesmo poder, já não te levam com a mesma força. E isso acontece porque você começou a criar um espaço entre você e aquilo que passa pela sua mente. Você começou a observar em vez de reagir. Você começou a respirar em vez de se desesperar. Você começou a desacelerar em vez de acelerar ainda mais. E isso muda tudo. Porque quando você não se identifica com cada pensamento, você ganha liberdade. Você deixa de ser levado por tudo. Você deixa de acreditar automaticamente em tudo. E isso traz uma sensação de controle que é real, que é saudável, que é leve. E talvez você nunca tenha sentido isso dessa forma antes. Talvez seja novo, talvez seja estranho, mas é verdadeiro, é possível. E está acontecendo agora. E quanto mais você pratica isso, mais natural se torna, mais automático se torna, mais parte de você isso vira. E aos poucos, aquela mente acelerada começa a dar lugar a uma mente mais tranquila, mais estável, mais equilibrada. E isso reflete em tudo, no seu sono, no seu dia, nas suas decisões, na sua forma de viver. E o medo do amanhã começa a perder espaço, porque você começa a entender que não precisa viver lá na frente, que o agora já é suficiente, que o presente já é o lugar onde a sua vida acontece de verdade. E isso traz paz, uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que nasce dentro de você, uma paz que cresce cada vez que você escolhe permanecer nesse estado. Então continua nesse caminho, continua voltando para esse lugar sempre que precisar, porque ele existe dentro de você agora. E agora, chegando ao final desse momento, eu quero te agradecer de coração por ter permanecido até aqui, por ter se permitido desacelerar, por não ter desistido de você mesmo, porque só o fato de você estar aqui já mostra que existe algo muito forte dentro de você. Algo que não se quebrou, algo que continua buscando paz, descanso e direção, mesmo em meio ao cansaço. E isso tem muito valor, mais do que você imagina.
Leva essa sensação com você. Leva essa calma, essa respiração mais leve, esse pequeno silêncio que começou a nascer dentro da sua mente, porque isso é real, isso é seu. E você pode voltar para esse lugar sempre que precisar. Não importa como tenha sido o seu dia, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, você sempre pode parar, respirar e recomeçar. Muito obrigado pela sua presença aqui, de verdade. Que você tenha um dia mais leve, uma mente mais tranquila e um coração em paz. E eu te espero na próxima oração, porque esse caminho não precisa ser caminhado sozinho.